Bom dia, meninas. Bom dia, Flor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa vida para nós. Entendeu? Presta atenção. Sem mais delongas, hoje no nosso vídeo aula, vamos falar um pouquinho, né? Para esses neófitos. O que é neófito, irmã? É assim, recém-chegado, né? Nesta vida de missão, de pregar, né? A palavra, não é verdade? Presta atenção. Na evangelização, nas oportunidades que lhe dão para pregar a palavra. Então já vamos assim, ó, crescer na graça e no conhecimento, entendeu, menino? Preste atenção. Então, vamos entender a missão. Começou a ver o vídeo? Dá o like, entendeu? Dá o joinha, dá essa força para nós, é para nós, entendeu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna, e falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, entendeu? Amai o próximo como a ti mesmo. Então vamos nessa unidade, entendeu? Curtir, se inscrever, comentar, é muito importante. Vamos interagir, entendeu? Vamos mostrar a cara, mostrar que a gente está junto, entendeu? Ouvindo. Se não entende, se está de alguma coisa errada, fala aí nos comentários, entendeu? Que a gente está aqui para aprender, entendeu? Preste atenção, hein? Preste atenção mesmo. Pai seja convosco. Vamos falar hoje de alguns versículos que estão um pouco esquecidos, né? Nas pregações, nós vemos muitos textos costumeiros, né? Sobre a viuvinha, ou sobre Isaac, enfim. Vamos ver alguns versículos que estão um pouco esquecidos, também. Presta atenção. Vamos juntinhos. Mas antes, não se esqueça de dar o like, entendeu? Vamos compartilhar, se inscrever, comentar. Nós precisamos o quê? Avançar. Aqui em Lucas 12, o versículo 49 diz assim: eu vim lançar fogo à terra e gostaria que já estivesse acesa. Preste atenção, hein? Jesus falando, Jesus de Nazaré falando, né? Há um terrível batismo diante de mim. Preste atenção. Tá entendendo? Terrível batismo diante de mim. Vocês pensam que vim trazer a paz à terra? Né? Vocês pensam que eu vim trazer a paz à terra? Essa paz costumeira, essa paz do que vocês falam e acham e tá tudo bem? Essa paz do que vocês falam, não, é assim, assado e é isso mesmo? Lembre-se que lá na frente em João, né, 14:27, ele fala, né, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, né? Então aqui não é uma contradição, preste atenção. Então aqui ele diz: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, pelo contrário, vim trazer o que? Divisão. Entendeu? Jesus não é unidade, mas nesse caso, por isso que é preciso entender texto e contexto do que está se falando. Entendeu, menino? Preste atenção. Aqui ele diz, né? Eu vim trazer o que? Divisão. De agora em diante. Entendeu? Preste atenção. Porque ali Jesus está falando, de agora em diante não seria mais o que? A inspiração pelos profetas, né? As pessoas têm mania de falar, não, de Gênesis a Apocalipse foi inspirado. Não, a inspiração foi pelos profetas, né? Deus que falou pelos profetas. Jeremias, antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, entendeu? Eu te conhecia. Mas em Jesus, entendeu? Findou a profecia, esse negócio de profetizar, entendeu? Né? Tá escrito, né? Lei e os profetas foram até João, né? Entendeu? Presta atenção. Então não fala coisa que não é, entendeu? Presta atenção. Então Jesus disse, de agora em diante, né? Famílias inteiras se dividirão,
3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais ficarão contra os filhos e os filhos contra os pais. Aqui está falando de fim de mundo, não, então presta atenção. O pessoal adora falar que negócio de fim de mundo. Entendeu? Não. Presta atenção nas parábolas. Entendeu? Presta atenção. Então, as mães ficarão contra os filhos e as filhas. Os filhos e filhas contra o quê? Os filhos também ficarão contra as mães, os pais. As sogras contra as sogras, então nem se fala, né? Aí todo mundo fica contra mesmo. Entendeu? Ficarão contra o quê? As noras também, né? E as noras contra isso também as sogras. Presta atenção, 54. Então ele voltou-se para a multidão e disse: quando vocês veem as nuvens, né, começando a formar, vocês o quê? Né? A formar-se no ocidente, vocês dizem o quê? Vai chover. E vocês têm razão. Quando vocês sopram o vento, vê o vento se soprar, vocês dizem, né? Tá calor, vocês têm razão, né? Hoje vai fazer calor, hoje vai fazer isso, aquilo, a gente está sempre adivinhando, né? E assim ocorre. Agora vem hipócritas, eu estou lendo Lucas 12, versículo 56. Hipócritas, vocês interpretam o céu tão bem, mas não sabem interpretar o quê? O tempo presente. E trazendo para os dias de hoje é desse jeito, né? Adivinham isso, adivinham aquilo, fazem isso, fazem aquilo outro. É uma divisão, né, completa que nisso eles são experts, né? É a tua, é a minha, é ali, é aquilo lá. Mas, aqui diz, vocês não sabem interpretar o tempo presente. Nós estamos na era da graça. Estamos na era, né, do Espírito Santo. Não é nada por inspiração, como diz, né, muitos, né? Hebreus 1, versículo 1 diz que no passado, que foi por inspiração, né? Mas em Jesus se revelou, é revelação. Então é necessário que venhamos a entender o tempo sempre presente. Ali naquele tempo Jesus estava o quê? No tempo o quê? Da lei, falando com o quê? Os fariseus, né? Hipócritas, né? Então temos que entender a palavra de Deus, né? Para viver elas na prática. Mas não viver elas na prática nos dogmas e costumes de tradição dos judeus, né? Dos fariseus, dos saduceus e tudo mais. Nós temos que entender e interpretar o tempo presente. Está escrito na Bíblia, eu só leio a Bíblia. Entendeu, menino? Não fica nada de achismo, né? Presta atenção. Versículo 57. Porque se recusam a ver por si mesmo o que é correto. O que é correto hoje, né? O que é correto da cruz para cá? É nós entendermos o Espírito Santo, né? Cristo, né? Verdade? Presta atenção, hein? Né? Que Jesus de Nazaré estava naquele período que finalizou, né? Que trouxe a redenção e o juízo para aquele povo, né? E trouxe ele a aliança eterna, o casamento eterno, né? Que é a graça de Deus para um povo que queira o que ouvir, mas não somente ouvir, mas praticar, né? Ter a atitude de compartilhar a graça, o amor já consumado na cruz. Presta atenção, hein? Se você encontrar com o seu acusador no caminho para o tribunal, procure resolver a questão antes que chegue o juiz,
para que este não entregue que o oficial de justiça, e o oficial de justiça não o jogue o que? Na prisão, né? Então tudo é uma parábola, é metáfora, é linguagem de figura, tem que entender os costumes da época, a linguagem da época, para se poder trazer a visão para a nossa vida, né? Aqui se fala com pessoas que viviam, né, num período que estava findando, né, que era a lei. Romanos 10:4 diz: o fim da lei é Cristo. Então Jesus de Nazaré estava ali no período, né, que estava finalizando um período, um tempo, né? Não era um mundo, mas era um tempo. O tempo daqueles circuncisos, né? Então Jesus, ele disse: a salvação, quando eu estava na passagem da mulher samaritana, ele disse: a salvação vem pelos judeus, né? Então aquele povo, né, aqueles judeus, aqueles fariseus, enfim, a todos aqueles daquela época, né, estavam ligados em Jesus de Nazaré, mas não para entender, para viver na prática da palavra que era falada, mas estavam de olho para matar, para abafar, não é verdade? Preste atenção. Ninguém põe, né? A palavra diz que ninguém põe uma luz debaixo da cama que não vá se queimar. A luz vai, né? Vai aparecer, não adianta esconder a luz debaixo da cama. Assim é você, que prega a palavra verdadeira de Deus, não dogmas, costumes dos judeus, de Israel, né? As pessoas estão muito acostumadas a viver na sombra das coisas de Israel, dos judeus, trazendo como doutrina nos dias de hoje palavras que era para Israel, que a igreja ainda não existia, não é verdade? Presta atenção, a única que Jesus, que o tabernáculo, casa que existia era Jerusalém, foi assim derrubado, né? Jesus profetizou e derrubou, não ficou pedra sobre pedra. O homem depois lá na frente do Império Romano, o Império Bambamão, foi que arribou, mas o homem não quer analisar nada, não quer entender, né? O homem quer ser religioso, torcer o pescocinho, dizer que é santo, né? Viver na hierarquia de cada um sabe mais que o outro, né? Mas nós estamos aqui para lembrar de passagens, né? Para trazer o que está escrito, né? O que o autor quis dizer, não o achismo, isso, aquilo, outro, mas o que o autor está dizendo, e o tempo que ele está dizendo, e para quem está dizendo, e por que está dizendo. Está entendendo, menino? Preste atenção. Lucas 12, aqui a partir do versículo 32. Portanto, não tenha medo, pequeno rebanho. Ele estava falando, não é para vocês hoje em 2000, não, estava falando ali para o pequeno rebanho dele, que eram os 12, entendeu? Os discípulos, presta atenção. Não tenham medo, o quê? Não tenham medo, porque ali estava vigorando o Império Grandão Romano, entendeu? Que mandava em tudo, presta atenção. E que também ia, entender, dele que ia vir destruir tudo, tanto é que foi, no ano 70 descer, o Tito, né? O filho de Vespasiano foi filho do homem que entrou ali e destruiu a casa de Jerusalém, entendeu? Cumprindo a profecia de Jesus de Mateus 24. Mas preste atenção, aí ele disse: portanto, não tenham medo, estava preparando eles, né? Pequeno rebanho, porque é uma grande felicidade para o Pai dar o reino a vocês, né? Dar o reino, dar o poder a vocês. Está se falando com quem? Com os judeus, entendeu? Presta atenção. Eita, presta atenção mesmo, hein? Venham e prestem atenção. Aí ele disse no 33: vendam o que vocês têm e deem aos que estão o quê? Em necessidade. Isto aumentará os seus tesouros, o que no céu, onde não
há ladrão, né, para roubar, nem traça para destruir. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu que? Coração. Presta atenção. Estejam que? Preparados. Presta bem atenção, gente. Vamos entender, vamos ler a palavra. A palavra é muita coisa, tem muito conteúdo, entendeu? A gente que fica, às vezes, preso só em certos textos, entendeu? Tem muita Bíblia, tem muita coisa para se ler, para se entender. 35, né? De Lucas 12. Presta atenção, menina. 35 de Lucas 12. Estejam preparados para servir e conservem acesas as suas o que? Lamparinas. Gente, porque tudo se fala, né, literalmente, é metáfora. Então, naquele tempo, né, é o tempo que a noiva ficava assim, com as lamparinas acesas, né, metal que lê, entendeu? As virgens, lembra? Tá se falando das nações, entendeu? Das nações, tá falando de pessoas. Eu vejo às vezes até peças, negócio que falando, acha que é pessoas que ficam com lamparina assim, esperando o noivo. Não, ali naquela época estava se falando que as noivas que tinham que se preparar, as nações, né? Está ali acesa, mas ele viria por quê? Para uma noiva, né? A noiva que ele estava preparando, né? Para vir fazer uma aliança eterna, entendeu? Preste atenção. Então sabemos que a noiva era Israel, ele não veio para Israel noivo, entendeu? Ele veio para Israel, mas a noiva não o aceitou, não estava assim muito bem preparada, entendeu? É só ler Oséias 4, né? Ali que você vai entender que a Israel não estava preparado, não tinha conhecimento nenhum de Deus, vivia com mentiras, manipulações, mera coincidência, né? Se você vê isso aí por aí hoje. Então ele o quê? Mas como ele não pode mentir, né? Presta atenção. Então ele veio, ele é a própria palavra. Então ele veio e ele se casou. Noivo veio, né? Quando menos se esperou, né? O noivo veio. Mas quem casou? Foi Jesus de Nazaré? Não, Jesus de Nazaré era o noivo. Entendeu? Presta atenção. Mas quem se casou? É o Jesus Cristo, né? Que veio, que é invisível, né? Igual relâmpago, entendeu? E casou com uma nação separada, né? Ele fez o que? Uma aliança eterna. Entendeu, menina? Está escrito, lê lá o livro de Hebreus todos, capítulo 9, capítulo 10, você vai entender tudo, entendeu? Num só único sacrifício na cruz, ele o que? Se casou. Né? Agora não tem nada de noiva, agora é esposa. Então a nação de Cristo é espiritual, é a nova Jerusalém que está lá, né? Em Apocalipse 21. Então a nova Jerusalém, entendeu? Espiritual é esposa, não é noiva. Presta atenção, hein? Entendeu? Então vamos ler aqui. Estejam preparados para servir e conserve acesos que as suas lamparinas. Para o quê? Para quando o Senhor voltar, né? Ali está falando de Jesus de Nazaré, né? Quando o Senhor, né, o esposo, voltar, né? Porque ele preparou também para voltar como esposo, né? Lembra? Na passagem ali no início de Atos, que falou assim, esse mesmo que vocês estão vendo subir é o mesmo, né? Lembra? Que vai voltar. Então ali o noivo estava indo na sua origem espiritual para voltar, né? Espiritualmente. Entendeu, menino? Está prestando atenção? O mesmo que subiu foi o que voltou, né? Porque foi o mesmo que veio de lá. Entendeu? João 3, versículo 12 e 13. Jesus de Nazaré foi o único que veio de lá. Então ele foi lá, se preparou, entendeu? Ele falou, entendeu? E falou para os dele, filhos, vocês estão aqui, entendeu? Falou para ali, no João 17. Eles estão no mundo, né? Proteja eles no mundo, mas proteger na verdade. Falou porque ali no versículo 14, ali em diante,
Porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu também não sou. Então aquele que segue a verdade, não somente no falar, mas na prática, entendeu? E não tem medo, como aqui a palavra diz, não tenham medo, né? Esses, né, não são do mundo, né? Como aquele mensageiro, né, também não era. Entendeu, minha? Presta atenção, então tem que trazer a mensagem correta, que tu é discípulo de quem? Final. Entendeu? Presta atenção. Então vamos ler aqui. Versículo 37. Felizes os servos que estiverem prontos, né? Lembre-se que Jesus de Nazaré estava falando, ainda não era Jesus Cristo. Então, estiverem prontos, né? Esperando que a volta dele, né? Porque ele voltou, Jesus falou assim, é preciso que eu vá para que ele venha, Consolador, entendeu? Vocês não estão órfãos, vocês, João 14, vocês não vão ficar órfãos, entendeu? Mas se você se considera órfão hoje, é porque você não crê na palavra, né? Porque o Jesus, ele pregou, onde você estiver, 2 ou 3 mais ali estarei. Então, se ele está, não estamos órfãos, né? E ele não vai vir de lugar algum, ele está, né? A gente até fala, mas a gente não compreende, não entende, não sei, fala porque ouviu os outros falar, mas entendeu, não crê. Fala assim, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? A gente não fala? Presta atenção, né? Não se pode agradar dois senhores, dois mestres, o mundo e Deus, né? A palavra de Deus, né? É João 17:17. Santifica-os na verdade, a sua palavra é verdade, né? Jesus ali em Mateus 23, se você ler lá, e está o tempo todo falando, menino, presta atenção, se vocês falarem que ó, Jesus está lá, não sei aonde, vai vir, não sei de onde, não sei o que, não acredite, né? Foi Jesus que falou. Então, aqui no 41, Pedro perguntou, o Senhor está contando esta parábola só a nós ou para todos? Aí o Senhor respondeu, estou falando a qualquer homem fiel, né? E ajuizado, cujo patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros servos. Tá entendendo, menino? Então a responsabilidade, né? Nós entendermos a palavra para alimentar os outros, né? Para alimentar o que? Os outros servos, que todos nós estamos aqui para servir, né? Então, não estamos aqui em hierarquia, um melhor do que o outro, não. Todos somos servos, mas temos que ser servos ligados, né, na palavra para ser santificados na verdade, né? Curtir a verdade, compartilhar a verdade, comentar a verdade, né? E se inscrever para a gente estar unidos no quê? Na verdade, porque a gente sabe que há muita divisão de ideia, principalmente. Não, vem coisa boa de Nazaré, falou de Jesus. Aí de Nova Iguaçu, então nem se fala, tem coisa boa Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Não, entendeu? Caxias, São João, sei lá o que, Brasília, entendeu? Não vamos olhar a ninguém segundo a carne, mas segundo a palavra. Se nós somos servos de Deus, nós estamos aqui para servir a palavra, né? Não o nosso achismo, não o nosso ego, nossa vaidade, eu sou isso ou aquilo, não importa quem sou eu, o que faz, entendeu? Entendeu? Porque sempre às vezes é assim, eu conheço aquela irmãzinha, hein? Ela não tem ninguém, entendeu? Entendeu? Deus, né, Efésios 4, versículo 11, e depois lá em 1 Coríntios também, diz que foi dados dons para nós, dons para nós, né? São irrevogáveis. E quem deu foi Deus, para nos aperfeiçoarmos em Cristo. Tá entendendo, menino? Vamos avançar na ideia. O princípio, né,
de quem quer pregar o Evangelho ou quer entender o Evangelho está nos Evangelhos. Por quê? Né? Nos Evangelhos, que é uma continuação das Escrituras, entendeu? Mateus, Marcos, Lucas e João se fala Evangelho, né? Mas na verdade o Evangelho é de Romanos para lá, né? Presta atenção. Mas entenda que a palavra de Deus nos traz, e os evangelhos não estão em ordem cronológica, né? O primeiro a ser escrito não é Mateus, mas sim Marcos, né? E os outros se derivaram, né? Não sei se a palavra é essa, mas do livro de Marcos, né? Falando o quê? Da genealogia, né? E, enfim, mas não é isso que eu quero me apegar. Eu quero que vocês entendam que o evangelho em si, né? O que é importante é que nós saibamos, nós que estamos estudando, ou pregando, ou querendo entender, é que nós temos que saber que os evangelhos traz para nós a pessoa que é de Jesus Cristo, né? Não é viver, a gente andar se calçando no Jesus histórico, Jesus de Nazaré. Mas o evangelho em si, que é a boa notícia, né? Como Jesus de Nazaré foi a boa notícia para os judeus, né? E Cristo, né? O novo e vivo caminho, né? O novo e vivo caminho para o resto da humanidade, né? Depois da cruz, né? Presta atenção, Jesus de Nazaré foi o caminho, a verdade e a vida para os judeus, né? Mas Cristo foi o quê? A aliança eterna, não é verdade? Presta atenção. Então, é a novidade de viver e novidade de vida, né? Aqueles que creem, né? Pela fé. Então, presta atenção, pela fé, todos aqueles que estão em Cristo, né, estão vivos com eles, não é verdade? Então, Romanos 5 diz, né, traz a justificação, Romanos 8 fala que não há mais condenação, mas o que eu quero dizer é que o livro de Marcos traz para nós, né, a pessoa de Jesus Cristo, ungido, né? E é o seu conteúdo que é a mensagem real para nós hoje, né? O evangelho real para nós hoje, né? O princípio do evangelho de Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus, entendeu? Né? Jesus de Nazaré, filho do homem. Jesus Cristo, filho de Deus, né? Conforme está escrito, né? No profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro até o que? Preparará o teu caminho, a voz do que clama o que? No deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas, né? Caminhos retos para ele, né? Então sabemos que quem preparou o caminho para Jesus de Nazaré foi o último profeta, né? Que é João Batista. Por isso que diz que a lei e os profetas foram até João, entendeu? Se tem algum profeta hoje em dia, eu não sei, não, entendeu? Então temos que entender, o tema do Evangelho de Marcos, né, é adequadamente resumido no versículo da abertura, né, que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então as palavras, quer que sejam o título, né, Evangelho, né, Evangelho, Boa Nova, quer sejam do autor ou nós falando, é uma introdução apropriada ao que é o seu conteúdo, né? Que é a missão de Jesus, né? A missão de Jesus foi trazer o quê? Trazer o quê? É por isso que rasgou o véu na cruz. Trazer essa transição do Jesus de Nazaré, filho do homem, né? Que pagou o preço, né? Por nós, foi o Cordeiro Santo, foi o noivo, né? Da noiva que era Israel, mas aí fez a transição, né? Para Jesus de Nazaré, né? O templo derrubado, o templo agora é espiritual, né? Não é comida, não é bebida,
né? Então, preste atenção. Então, houve-se um casamento e agora somos o que? A esposa, né? Amada, não é verdade? Ele foi merecida graça, entendeu? Preste atenção. Então, temos que entender a palavra para viver nela e para poder compartilhar comigo, entendeu? Compartilha aí, menino, preste atenção. Então, proclamar, né? Proclamar o evangelho, né? Falar do evangelho, entendeu? Parece que isso não é, não é hierarquia, só fulano e ciclano, não. A gente proclama, é uma essência, né? De proclamação que vem divina, que vem, né? Pelos dons que é nos dado, né? Essa mensagem que traz esperança, né? Então, preste atenção. A pessoa a própria, o evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo, né? O evangelho não é discussão e nem é para ser discutido, né? Nem é nenhum tipo de debate, né? Mais uma proclamação que né, real, né? Que edifica, consola, exorta, anima, né? O evangelho está centralizado na pessoa que é de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Pega lá a Bíblia e lê, que o fundamento é Jesus Cristo, entendeu? Se esse evangelho que te falo não está em fundamento em Jesus Cristo, não é evangelho, é só isso que, entendeu? Presta atenção. Porque quando se prega história, é história, tem que se pregar com história, né? Não é doutrina, não é ensino, entendeu? Evangelho, entendeu? Tem que estar fundado em Jesus Cristo, presta atenção. Tem que estar centralizado na pessoa de Jesus Cristo, né? Na vida dele, na obra, na morte, na ressurreição, no governo, né? Presta atenção, presta bem atenção. Então temos que entender. Se nós ficarmos pregando evangelho lá em Abraão, Sansão, entendeu? Não sei, não. A gente vai chegar aonde? Entendeu? E precisamos avançar. O tempo está muito corrido. Vamos avançar. Prosseguir para o alvo. Filipenses 3, versículo 12. Prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Não em Abraão, Sansão, Davi, Moisés, fulano, entendeu? História de Israel passou. Entendeu, menina? Presta atenção. Já acabou o mundo que se fala, o mundo aí da lei, da maldição, acabou. Entendeu, menino? Presta atenção. Presta atenção na palavra, menino. Romanos 1, o versículo 12 diz assim, ó. 11. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom, né? Deus repartiu dons para nós, então estamos repartindo dons. Ninguém é melhor, ninguém sabe, ninguém é isso não. Ninguém é babamã, ninguém é líder de ninguém. Somos discípulos fazendo discípulos. Entendeu? Presta atenção. Então, porque muitos desejam vir-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Que as coisas de ritual, de tradição, de fulano, de ciclano, de bandeira, entendeu? Disso, daquilo, da casa fulano, de casa ciclano, isso aí não nos interessa, não vai nos edificar em nada, entendeu? Presta atenção, a palavra, né? Porque o dom espiritual para que sejam o quê? Confirmados, 12, isto é para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé não é por causa de sacrifício, por causa de obra, de terreno aí, a obra de Deus foi concluída na cruz, João 3,16 foi concluído, ele falou está consumado, então a obra não é de Deus, a obra é do homem, entendeu? Está tendo de comunidade, presta atenção, então, presta atenção, não é por obra, né? Presta atenção, é pela justificação, pela fé, Romanos 5. Isto é para que em vossa companhia, reciprocamente, nos conforte por intermédio da fé mútua, vossa, o que em minha, 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, com nós, né, que pregamos a graça de Deus, né, a gente está sempre querendo levar a palavra, querendo que ouça a palavra, querendo compartilhar, estar nessa unidade da aliança da graça, entenda, mas pode, quer saber de lei, quer saber só de história, né, presta atenção, da história da Bíblia,
Presta atenção. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que nós estamos na aliança da graça. Não estamos na aliança da lei. Nós não estamos por Jesus de Nazaré. Ei, acorda. Presta atenção. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, né? Como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, né? Tanto a sábios como a ignorantes. Porque nós temos que pregar a palavra, né? Prega em tempo e fora de tempo. Não importa se não querem ouvir. Se são bambambá, entendeu? Presta atenção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar primeiro, entendeu? A entender que a possibilidade da gente se entender, ouvir, compreender, mudar o modo de pensar, ter realmente um culto racional todo dia, né? Que o culto racional traz o quê? Tem que ouvir e temos que nos transformar. A transformação no culto racional não é apenas ritual, entendeu? 15. Por isso, quanto está em mim, né, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros. Presta atenção. Porque, versículo 16, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos. Entendeu? Doce de mim, de todo mundo. Então nós não temos que nos envergonhar do evangelho de Deus, né? E nós temos que entender que há um só corpo para um só Deus, né? Um só Espírito, um só batismo. É a palavra, né? É a palavra. Preste atenção. Nós temos que prestar atenção direitinho. Então vamos finalizar com esta palavra. Eu vim lançar fogo à terra e gostaria que já estivesse aceso. Há um terrível batismo diante de mim. E como eu me sinto o quê? Aflito, até que tudo que se realize. Então é João que batizava com água, né? É João que batizava com água, naquele tempo, no Rio Jordão, para arrependimento. Mas na aliança da graça não estamos no tempo de João. Há um terrível batismo diante de mim. Eu vim lançar o quê? Fogo à terra. Né? O batismo, o verdadeiro batismo. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, pelo contrário, vim trazer o que? Divisão, entendeu? Vim trazer divisão. De agora em diante, familiares inteiras se dividirão. Entendeu, menino? Presta atenção. Famílias religiosas se dividirão. Entendeu? Uns eu sou isso, eu sou aquilo outro, que não sei o que, entendeu? Porque ninguém entende nada, entendeu? Presta atenção. Por que Jesus trouxe divisão? Porque ele não compactua com o que não é real. Ouçam a palavra do Senhor, Israel, presta atenção. Tem uma acusação contra vocês que vivem que nesta terra. Não há o que? Fidelidade entre vocês, não há amor, nem o que? Conhecimento de Deus, entendeu? Vocês são religiosos. Vocês todos juram falsamente, de tudo falam em nome do Senhor, o Senhor não falou nada, entendeu? Vocês têm matado, roubado, entendeu? E diz que, entendeu? Ponta sempre o outro, entendeu, menino? Presta atenção. E cometa o que é adultério. Em toda parte que tem violência, né? Desse jeito. Então vive acusando um ao outro, né? Então, entendeu? Presta atenção. Com um que assiste o que? Um ao outro, né? Um atrás do outro. Por isso a sua terra não está o que? Produzindo nada. Entendeu, menino, né? Se aí o teu ambiente não está produzindo nada, é porque tem alguma coisa errada, não está, entendeu? Não está, é adultério.
Muitas das coisas que a gente às vezes adultera sem saber que é adultério. Fica idolatrando fulano, ciclano, idolatrando isso, aquilo outro, diz em nome de Deus. Mas na verdade é por causa de fulano, entendeu? Presta atenção, idolatria. Não é só adorar a imagem. Ela está cheia o quê? De tristeza e todo, entendeu? Tem tudo errado aí, entendeu? Todo Israel que existe aí, entendeu? Eles adoecem, entendeu? E morrem, entendeu? Por causa disso, porque eles não nasceram embaixo, entendeu? Tá entendendo? Então vamos finalizar por aqui. Então tá entendendo, né? Israel não tinha conhecimento de Deus, não tinha nada, entendeu? E fazia tudo errado, por isso que o livro de Malaquias foi uma última advertência antes de vir Jesus de Nazaré, né? Ali, entendeu? Explicando, falando tudo, que eles tinham que ter tudo errado. Estava falando da vinda do Senhor ali, para eles se preparar, para eles, entendeu? Depois ficou, assim, 400 anos em silêncio antes de Jesus de Nazaré, dando tempo, assim, para poder eles se consertarem, né? Ali no finalzinho de Malaquias, vem tá falando, né? Então vereis a diferença. Quando Jesus de Nazaré viesse, entendeu? O Filho do Homem viesse, aí eles vão ver a diferença realmente de quem serve e quem não serve ao Senhor, entendeu? Então estava tudo errado. Vocês leem todo o livro de Malaquias, que eles vão entender, né? O porquê de tudo, aquela exortação toda para Israel. Então não queira hoje ser Israel, entendeu? Não, isso é Israel espiritual, entendeu? Tu é Israel espiritual, então por isso tu tá falando tudo errado, não tem conhecimento de ninguém, de Deus, nem é pão duro. Presta atenção. Oséias 4:6 diz que o povo, aquele povo de Israel, claro, entendeu? Tava sofrendo porque tava faltando conhecimento, entendeu? Trazendo para o dia de hoje, tu não queira fazer a mesma coisa, entendeu? Ser destruído porque falta conhecimento, entendeu? Não fique em religiosidade, formalidade, preste atenção na palavra, aprenda a palavra e compartilhe a palavra, entendeu? João 17:17, entendeu? Santifica-os na verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. Pai, seja se inscreva, deixe seu like.